Olá, muito boa noite, escritores e escritoras, leitores, leitoras deste meu Brasil que lê e começa a ler cada vez mais. Vamos lá, Brasil, vamos partir para os livros, porque só com os livros a consciência se amplia, né? Hoje eu vou falar aqui nesse episódio do Literatura, eu vou falar com o meu amigo Paulo Macedo, mestre do copywriting. Nós vamos falar sobre copywriting para escritores. Olá, Marta, seja bem-vinda a mais um Literatura. Grande Leandro, foi sensacional a live da semana passada. Quem quiser assistir está lá no feed. Rogéria, tudo bem? Esperando o meu amigo Paulo chegar aqui. Laura. Conectando. Grande Paulo Macedo. Que prazer. Fala, meu amigo. Que honra, cara. Prazer todo meu, cara. Muito feliz de estar aqui com você. Igualmente, cara. Demorou, né? Te demorou para fazer. Pois é verdade. Eu tive Finalmente. Que tomar gosto pela coisa. Demorei para tomar gosto pelo ao vivo. Você fugia das lives também, né? Eu sei como é que eu também fugia. Aí com essa questão aí da pandemia, né, a gente acabou tendo que fazer live, né? Porque os eventos destravando, né? Presenciais, as aglomerações não podem mais, a gente aglomera por aqui. Esperar as pessoas entrarem Verdade. aqui. Vamos começar. Deixa eu começar aqui. Aí a gente pode falar. O que você... Não, eu falei, eu vou convidar o pessoal aqui também. Apertei o aviãozinho aqui. Isso, convida todo mundo. Vamos lá. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Elton Saulo, eu sou escritor, tenho 27 livros publicados, lançando um hoje, o fantástico planejador de livros para autores de não ficção. Quem quiser assistir, ver, casadoscritor.com.br/fantástico. E você quiser escrever um livro contando sua história de negócios, um livro de autoajuda, um livro de técnico, ou que traga a sua experiência e o seu conhecimento, é só acessar lá. Ou acessar aqui no feed também meu, que tem lá o link para você baixar. E há 2 semanas atrás eu lancei o fabuloso planejador de livros para autores de ficção. Aí se você escreve romance, novela, fábulas, ou até roteiros, né, de ficção para vídeo, também está lá. Tá bom? E eu sou editor na Casa do Escritor, né, que é uma consultoria para autores independentes, que tem 5 anos, mais de 70 autores, mais de 100 livros já que vieram ao mundo através dessa ajuda. Eu falo que eu não sou editora, é uma consultoria que eu presto para os autores. E costumo dizer que eu escrevo para quem escreve, né, igual o Paulo também, que escreve para quem escreve, né? E eu trouxe aqui hoje para falar para a gente, esse grande camarada, né, que recentemente aí bateu um recorde de vendas, a gente vai falar disso. E ele vai se apresentar para vocês. Paulo Macedo. Uma honra. Pô, cara, primeiramente prazer estar aqui com você. Você sabe que eu já te falei, sou admirador do seu trabalho, né? Te acompanho há bastante tempo. Inclusive hoje eu contei um pouquinho da minha relação contigo aqui no Instagram, né? Te conheci acho que entre 2014 e 2015, aí comecei a ler os seus livros e tal. Inclusive, um livro que você me indicou pelo e-mail, né? Indicou para sua lista no e-mail, que, cara, mudou, assim, a minha carreira. É o Mensageiro Milionário, não sei se você lembra desse e-mail que você mandou pra galera, cara. Esse livro foi o que me destravou, assim, para algumas coisas que eu fiz dali em diante. E, assim, eu já queria te agradecer publicamente por isso. Brandon Isso aí. Isso aí. E, cara... Foi bem legal essa indicação, fora os seus livros aí que me ajudaram bastante na minha carreira como escritor. Então, enfim, assim, já queria começar essa live te agradecendo aí pelo trabalho que você faz, é bem legal. Tá passando um trem aqui atrás, não sei se o barulho tá chegando aí, mas já vai passar. Geralmente é no horário das lives. E aí, cara? Exatamente, é isso aí. Para você não perder o trem do sucesso. Bom, vamos lá, vou me apresentar para a tua galera aí. Meu nome é Paulo Macedo, eu tenho 31 anos, né? Perdi o cabelo antes dos 30,
Eu sou carioca, nasci na Baixada Fluminense, né? Depois fui dominar outras áreas aí do Rio de Janeiro, mas sempre morei dentro do Rio de Janeiro. Tenho uma carreira como escritor, uma carreira como comunicador há 10 anos. Lancei 7 livros, ainda vou chegar nos 27 aí, o Eldes. Tá lançando um hoje, parabéns, inclusive. Falta pouco. E aí eu tenho, nesses últimos 10 anos, me dividido aí na carreira entre escritor e comunicador, que para mim, assim, tá muito entrelaçado, né? Eu consigo colocar tudo no mesmo balaio. Eu empreendo já, ao mesmo tempo que eu tenho de comunicação, ao mesmo tempo que eu empreendo, né? Meu último emprego como CLT foi em 2009, então eu estou aí nessa jornada empreendedora, como escritor, comunicador e etc. Sou um copywriter, mais especificamente, né? Eu escrevo para vender, escrevo textos de vendas, scripts de vendas, lançamentos, cartas de vendas, etc. Enfim, estamos aí na batalha, tentando fazer acontecer. O quanto importante é, assim, hoje em dia, você saber escrever uma carta de vendas? Ou seja, uma descrição de um livro, um anúncio, enfim, um texto que persuada alguém a tomar uma ação. E por quê? Então, a gente vive numa era, né, apesar assim, de muita informação, né, um excesso de informação, as pessoas estão sendo bombardeadas o tempo inteiro. Esse é um dos pontos, né? E quando você aprende a desenvolver uma carta de vendas, e quando a gente fala carta de vendas, né, você mesmo especificou aí uma descrição de livro, uma página de vendas, né, um vídeo, etc. Tudo isso parte do que nós, copywriters, aprendemos a chamar de cartas de vendas. Na verdade, as cartas de vendas, né, antigamente eram enviadas, né, fisicamente, né, os anunciantes faziam os anúncios ali, enviavam para os correios, e por isso que a gente chama hoje esse formato, né. Alguém já deve ter caído naquelas páginas que tem aqueles textos gigantes. Naquilo ali é uma carta de vendas, basicamente, mas o mesmo conceito pode ser usado para vários tipos de comunicações e de peças. Então, hoje, por essa importância de você aprender a chamar a atenção das pessoas, a atraí-las, né, para a tua mensagem, as cartas de vendas te ajudam com isso. O copyright, ele tem uma bagagem muito grande de técnicas de vendas, né, aplicadas aos textos, que quando a gente aprende isso, a gente consegue chamar a atenção das pessoas de uma maneira mais eficiente, gerar o interesse, despertar os desejos nelas, né? Envolvê-las emocionalmente para a nossa mensagem, e aí fica mais fácil vender, né? Então, para mim, assim, o que vem na cabeça agora, a importância de você aprender esse tipo de técnica é justamente para isso, para te ajudar a chamar a atenção do teu público e fazer com que eles tomem uma decisão no final, né? Como você mesmo especificou. É uma coisa mais emocional mesmo? Sim, a venda é mais... Sim, cara, sem dúvida. Racional, instintiva, falando dos 3 cérebros, né? Na verdade, assim, isso tudo entra no jogo, né? A gente acaba se comunicando com os três cérebros, igual você falou, né? O nível instintivo, emocional e racional. Só que o emocional é o que geralmente faz as pessoas agirem para tomar a decisão, né? Então, quando a gente aposta em elementos racionais, é geralmente para apoiar aquele apelo emocional que a gente fez anteriormente, né? Para fazer a pessoa justificar a ação que ela está tomando, né? Então, eu sempre bato nessa tecla de que precisa ser emocional em algum nível, né? Às vezes mais, às vezes menos, e o que entra aí de recursos instintivos e racionais é para apoiar essa mensagem emocional, né? Uhum. Basicamente, no fundo, é instintivo, né? Ou você resolve uma dor, né? Ou proporciona um prazer, né? Que são as duas coisas mais básicas do ser humano, né? Não, exatamente. Mas entra tudo, né? Como você falou, entra tudo, né? Tem o emocional, né? Para despertar o desejo, e o racional que faz a pessoa medir, né? Se vai agora ou não, né? Exatamente, isso aí. Você alcançou recentemente a marca de 10 mil livros vendidos, né? Que conselho que você pode dar para um escritor que está publicando seu primeiro livro agora para alcançar resultados expressivos em vendas? Então, na verdade, essa marca foi até de um livro, né? Especificamente foi o livro vermelho do copywriting, né? O título é Copywriting,
o método centenário de escrita mais cobiçado do mercado americano, né? A marca de 10, a gente ultrapassou os 10 mil exemplares com esse, né, apenas. Né? Juntando todos os livros, a gente passa dos 15. Uhum. Então, assim, a gente fica feliz por isso, né? E, assim, cara, o conselho que eu dou é o seguinte, é pensar a médio e longo prazo, né? Eu vejo que muitos autores têm aquela ansiedade. Eu falo porque eu sou um cara muito ansioso e muitas vezes o que me atrapalhou foi justamente de querer resultados rápidos, instantâneos, e de não pensar que a gente precisa plantar para colher alguma coisa, né? Então, você tem que estar sempre plantando, e aí entra uma palavrinha que virou até clichê no meio dos negócios, mas que é muito importante, que é a constância, né? Você tem que ser constante, você tem que construir uma audiência, você tá sempre entregando um conteúdo novo para ela, sempre pensando no valor que você pode gerar para as pessoas, né? E aí você vai plantando, como eu falei, vai preparando o terreno para que as coisas aconteçam, né? Como eu bato na tecla, eu sou um pouco realista, né? Não existe garantia nenhuma de que vai dar certo, mas quanto mais você cava, quanto mais você vai melhorando o seu processo, mais possibilidades você vai encontrando, você vai aumentando as suas chances de chegar a determinados resultados. Então você vai juntando várias técnicas, várias coisas, né? Vai ultrapassando várias barreiras e vai conseguindo chegar aos seus resultados. Mas é basicamente isso, não ter ansiedade, ou pelo menos não deixar a ansiedade tomar conta, né? A ponto de você, cara, não estou tendo resultado, vou desistir. Né? Eu sempre conto a minha história, eu digo o seguinte, cara, quando eu decidi que eu seria um escritor, eu tinha 15 anos, né, de idade. Era adolescente, era imaturo, bati na porta de muitas editoras, tentei aquele caminho mais tradicional, que a gente, hoje em dia, você mesmo bate nessa tecla, né, de que mais vale você fazer o teu marketing, né, mas, cara, eu só publiquei o meu primeiro livro com 23 anos, né, então dos 15 aos 23, eu fiquei só no desejo, só na vontade, e aí com 23 anos eu publiquei o meu livro, e dos 23 até chegar a essa marca de 10 mil exemplares vendidos de um só título, né, foi um chão, né, que eu percorri. Então hoje, né, se eu pudesse voltar atrás e falar lá para aquele cara que era jovem, mais jovem, né, e dar um conselho para ele, falar, cara, você precisa ter paciência e ir plantando, né, e preparando o terreno para que as coisas aconteçam. Então, o conselho, num geral, que eu dou é esse. Você faz uma coisa assim, que eu admiro muito, que você, assim, todo dia você está presente, assim, com conteúdo, com a promoção. E eu lembro de um conselho do Jack Canfield, naquele livro Os Princípios do Sucesso, que eu acho sensacional, e eu até passo para os autores que eu edito, que é assim, que o autor fazer pelo menos uma ação de marketing por dia, sabe? As pessoas às vezes ficam achando que é só postar nas redes sociais, não, mas você pensar o que eu posso fazer, né, de diferente, né? E ele tem uma história que eu acho ótima, que o livro dele penava para vender. E aí ele deu uma cópia para cada jurado do julgamento do O.J. Simpson. E no dia seguinte, nos Estados Unidos inteiro, nos jornais, os jurados aparecendo, lendo o Canja de Galinha para a Alma. E aquilo foi um sucesso, arrebentou. O livro dele pegou o primeiro lugar no New York Times e arrebentou depois dali. Então, assim, as estratégias criativas, né, para você fazer o teu livro, né, voar, né, tem que pensar, você é criativo para escrever, tem que ser criativo também para fazer o marketing, né? Exatamente, eu nem sabia dessa história aí, cara, sensacional, vou procurar saber mais desse livro aí. O Canja de Galinha para onde já vendeu mais de 500 milhões de cópias. Cara. Caramba! Muita coisa, né? Sensacional, cara, não sabia dessa história. Mas o livro dele que eu recomendo é Os Princípios do Sucesso. É sensacional. Muito bom. Bacana, legal. Você usa um termo que eu gosto muito, que é aquela coisa a gente já falou agora dessa ideia do Jack Canfield, né, que é o Big Idea, né? O que fazer para encontrar essa Big Idea, né, no caso, por exemplo, para vender um livro? Cara, na verdade, assim, eu gosto bastante desse tema, e esse é um tema bastante controverso, né, porque vários autores dão a sua visão sobre isso, né, sobre o Big Idea. Inclusive, eu já abordei alguns conceitos diferenciados no mesmo livro, né? Olha, fulano de tal fala isso sobre o Big Idea, outro fala isso, etc. Então, assim, dentro do copyright existem várias escolas sobre o que a gente chama de Big Idea. Eu hoje cheguei à seguinte definição, né? Que Big Idea é um ângulo único para aquilo que você está tentando apresentar. Pode ser uma campanha, um produto, um negócio, etc. Mas dentro do copywriting, né? Falando de uma forma
um pouco mais objetiva e específica é quando você encontra uma ideia única para a sua ação de vendas, para a sua carta de vendas ou a sua campanha, etc. Né? Então, quando você encontra esse ângulo único, uma maneira que ninguém falou, isso se torna uma big idea. E aí as pessoas falam, né, como encontrar essa big idea? Né? Eu tenho um amigo que também é copywriter, ele fala o seguinte, cara, tira o big, né, foca no idea, né, que muitas vezes é uma ideia simples que vai se tornar big. E isso, cara, acaba simplificando as coisas quando a gente foca, né, eu quero uma ideia diferenciada, não uma big idea, porque a gente acaba sendo empurrado por um caminho que dificulta as coisas, né. O David Ogilvy, né, que foi dos grandes copywriters aí de todos os tempos, da era de ouro da publicidade, uma grande referência para mim, né, ele falava que um bom copywriter ele encontra poucas big ideas numa vida, né, numa vida inteira, numa carreira inteira. E aí isso torna cada vez, quem lê isso, né, fala, cara, mas então é um negócio muito difícil de encontrar, né. Eu concordo com ele, né, de certa forma, porque quando ele está falando isso, ele está falando daquela ideia que explode, né, aquela coisa que, como por exemplo, o anúncio que ele fez lá pro Rolls Royce, né, que foi uma coisa fora de série. Mas aí eu digo o seguinte, cara, foca na idea, né, como esse meu amigo fala, e outra, se toda vez que você sentar para escrever um anúncio, uma carta de vendas, né, ou um script para vender o seu livro, e procurar uma big idea, mesmo que você não encontre aquela ideia mirabolante, cara, esse esforço, ele vai te empurrar cada vez mais para que você encontre ideias diferenciadas. Então, hoje, mesmo que eu não encontre uma ideia mirabolante para um anúncio meu, eu sento todas as vezes no meu planejamento para pensar numa ideia diferenciada, um ângulo único, né? E só esse esforço já te coloca em outro patamar, né? Porque você acaba fazendo o que grande parte das pessoas, eu arrisco até dizer 90% das pessoas, dos copywriters, dos autores, etc., não fazem, né? Porque é esse esforço constante. Então, se todas as vezes você sentar para procurar uma big idea, em algum momento você vai ter uma ideia que vai estourar e vai fazer o teu livro vender muito, né? De certa forma, foi isso que me ajudou a chegar na marca dos 10 mil exemplares, né? Esse esforço acabou sendo recompensado, né, de alguma forma, porque a coisa meio que viralizou. Então, o conselho que eu dou, se você quer encontrar uma big idea, é tentar encontrar justamente essa grande ideia todas as vezes que você for sentar para escrever. Muito bom, muito bom. Você enfatiza muito essa questão do call to action, né, do convite à ação, né? Porque muitos escritores têm vergonha assim, de vender seus livros, né? Eles entregam conteúdos gratuitos, chegam até mesmo a dar, tem gente que chega até mesmo a dar livro, assim, mas eles não se esforçam assim, ou não se sentem confortáveis para pedir e receber. Existe muito uma mentalidade de toma meu livro aqui, sabe? Tem gente que pensa dessa forma. Eu conheço muitos escritores que não quero saber de retorno sobre investimento, não, eu quero só escrever. Eu até entendo, né, esse lado, como é que se fala assim, artístico do negócio. Mas que conselho que você pode dar para as pessoas que vivem, que querem sair disso, na verdade, o cara tem que ter vontade de sair disso, né? E poder entrar num patamar de comercializar sem essa coisa de brigar com o lado artístico? Cara, na verdade, assim, pouca gente sabe, né? Na verdade, assim, hoje em dia tem mais pessoas que sabem, que me acompanham, né? Que eu fui músico por 10 anos. Antes de engatar na carreira de comunicador, eu trabalhei com música, né? E, cara, tanto o escritor quanto o músico, os artistas no geral, tem um pouco dessa resistência com vendas, né? Tinha dado uma travada aí, Elvis, mas eu acho que voltou. Se por acaso travar, você me avisa. Tá, vocês estão me ouvindo bem? Me falaram aqui que meu áudio estava picotando, mas você está me ouvindo bem? Você? Eu tô te ouvindo bem agora, né? Teve uma hora aí que realmente picotou, mas aí se por acaso travar, a gente vê aí. Então, assim, como eu passei por esse meio, né, convivi com muita gente e fui uma dessas pessoas, eu vejo que, na verdade, assim, é uma crença que acaba te limitando, né? Até porque o próprio Ogilvy, né, ele dizia o seguinte: no mundo moderno dos negócios, é inútil ser um pensador criativo e genial, né, a menos que você também saiba vender o que cria. Então, assim, eu acho essa frase assim, um grande manifesto, né, para o artista. Cara, não adianta você escrever algo genial se você também não pode vender aquilo, né? Você não consegue vender aquilo. Então, assim, eu acho inútil. E ele também dizia o seguinte, né? Não é criativo se não vende, né?
Então, o importante é que, cara, mais pessoas tenham acesso àquilo que você acha tão genial e criativo, etc. Né? Então, por que você vai privar as pessoas de ter acesso a isso? Se você, como autor, né, como artista, etc., é o grande responsável de tornar a sua arte pública, né, por que você vai ficar esperando por terceiros? É muito mais lucrativo, a curto, médio e longo prazo, quando você decide vender aquilo que você produz, né? E aí eu cito um caso, a gente cita muitos casos de sucesso, mas tem alguns casos de fracasso que a gente precisa falar para aprender com os erros, né, cara? Eu tenho um amigo que ele é muito genial para criar instrumentos, né? Ele cria muitos instrumentos, mas ele sempre foi resistente com a questão das vendas. E, cara, eu falei, velho, se eu tivesse o seu dom, né? Eu já tentei ajudar ele algumas vezes. Cara, eu tentaria ser o máximo vendedor possível para vender esses instrumentos que são geniais, né? Ele é um luthier e ele fala, cara, não, cara, eu quero que a minha arte... não é que ele fala, né? Ele age como assim, as pessoas têm que procurar a arte dele, né? Mas hoje em dia a gente precisa estar destravado para isso, né? Porque isso acaba nos limitando, principalmente no mundo concorridíssimo como esse, né? Então, eu acho que é uma crença que precisa ser trabalhada. Eu precisei trabalhar isso muito tempo, mesmo vindo da carreira de vendas, né? Eu fui vendedor direto na área de comunicação. Eu tinha muita resistência para vender os meus próprios produtos. Eu, às vezes, vendia melhor o produto dos outros que os meus. E aí eu comecei a trabalhar. Não, cara, eu não posso privar as pessoas daquilo que eu considero bom para elas, né? Então, eu comecei a trabalhar isso na minha mente e eu aconselho que quem quer trabalhar, quem quer viver a sua arte, faça isso também, né? Excelente. Eu não posso privar as pessoas, né, do conteúdo que a transforma, certo? Exatamente. É isso aí. Para você, assim, qual que é o futuro do marketing de conteúdo, né? O que você vê aí pela frente? Cara, eu sou péssimo em previsões, né? Mas vamos lá, eu vou te falar assim, o que eu vejo, o que eu sinto que vai acontecer, né? Eu criei recentemente um treinamento chamado Story Copy, né? Que na verdade é a união, simplesmente a união de storytelling, que é a arte de contar histórias, com copywriting, né? Que é o ato de escrever textos, né? Com uma forte chamada para ação, como a gente falou, né? E eu vejo, cara, que contar histórias, né? Vai ser algo que certamente estará no futuro, porque quando a gente olha para o passado, né? Mesmo lá nos mais remotos tempos, né? O homem das cavernas lá em volta da fogueira, né, a própria história judaico-cristã, enfim, a história da humanidade, tudo isso foi norteado por história, né? Hoje a gente tem muitas informações antigas através das histórias, né, que primeiro foram passadas oralmente, depois através da escrita e etc. E dentro do marketing eu vejo, cara, que uma veia, um gancho fortíssimo em toda e qualquer campanha, ação de vendas, é a arte de contar histórias. Então o que eu vejo, assim, em relação ao futuro do marketing de conteúdo, é justamente isso. Eu acho que contar histórias vai estar presente. Quem souber contar histórias vai continuar se sobressaindo sobre os outros. Quem contar as melhores histórias vai vender mais. Essa é uma das coisas que eu vejo. E isso, né, paralelo a isso, eu vejo que o marketing ele vai se tornar cada vez mais humanizado, né? Essa coisa de tentar vender somente com dados, com fatos frios, né? Isso funciona até um certo nível. A comunicação precisa ser emocional. E por conta de ser emocional é que as histórias vão nortear todo, assim, ou pelo menos a grande parte das comunicações que a gente fará no futuro, né? E dentro e fora da internet. Sensacional. Eu lembro, você fala disso de história, eu lembro da poetisa americana, aquela Muriel Rui Kaiser, que ela fala que o universo não é feito de átomos, ele é feito de histórias. E é realmente isso que acontece, né? A gente, para ir na padaria... É uma história, né? A gente sai de casa, hoje mais ainda, que você bota máscara, né? Aquela coisa toda. Mas somos feitos de histórias, né? E contar uma boa história, somos criados com histórias, né? Desde criança ouvindo histórias, e é isso que mexe com o nosso lado emocional mesmo. Maravilha. É verdade. Ô Paulo, fala um pouquinho aí desses 7 livros pra gente, né? Um pouquinho de cada um. Cara, na verdade, assim, o primeiro livro, né, foi um livro de ficção, né, não sei se você sabia essa informação.
Foi um livro de ficção, pouca gente que me conhece nos negócios assim conhece esse livro, mas ele está disponível na Amazon, versão Kindle. Foi uma história que eu criei eu comecei a criá-la numa aula de redação na escola, estava no ensino médio, no primeiro ano, né, no antigo primeiro ano, nem sei como é que está hoje isso. E aí, numa aula de redação, eu escrevi uma história que ficou na gaveta e anos depois eu decidi dar uma continuidade a ela, né? E acabou saindo o livro que eu intitulei de O Menino que Desenhava o Mundo, né? É uma história com uma pegada escrita em primeira pessoa, parece autobiográfico, né? Mas não a minha biografia, né? A biografia de muitas pessoas, né? Que eu conhecia, etc. Então, assim, o meu sonho como escritor, na verdade, foi sempre ser um escritor de ficção. Eu acabei sendo empurrado para não ficção por conta da minha carreira como comunicador. Mas eu tenho intenções ainda de, no futuro, né, agora mais bem preparado, de voltar a escrever ficção. Sabe que os grandes autores, os mais vendidos, o americano, o próprio Jack Canfield, né, que os Câncer de Galinha para a Alma são várias histórias. E eu dou exemplo aqui no Brasil, o Paulo Coelho, né? O Paulo Coelho é um autor de ficção, de não ficção, né? Porque aqueles conhecimentos esotéricos dele que ele passa através de ficção, né? Então e outros sucessos recentes, por exemplo, A Cabana, são histórias que transformam, né? O autor, ele tem aquela pegada da não ficção, mas ele coloca a voz dele através de um personagem. Isso tem um poder muito grande, muito grande. Quem sabe aí? É interessante. É um caminho aí para se seguir, né? Faz magia com carta de vendas, né? Legal. Interessante. Aí eu publiquei esse livro, né? Foi por autopublicação, na verdade, assim, com exceção dos 2 últimos livros, todos os outros foram inicialmente com autopublicação, né? Alguns eu relancei para uma editora, mas eu escrevi para outra publicação. Esse livro, eu banquei os custos de produção. Na verdade, eu fiz até na época, eu vendi por um site que era por demanda, né? A pessoa entrava lá, comprava, a editora imprimia e mandava para a pessoa. E aí foi esse livro, né? O primeiro. O segundo foi o Eu Vendedor, que foi relançado em 2017, né? Por uma editora, pela DVS. Mas o Eu Vendedor, ele já conta a minha trajetória como um vendedor direto, né? Ele conta como eu saí do status de um atendente de uma papelaria para me tornar sócio de uma empresa num período de 1 ano e meio, entre 1 ano e meio e 2 anos, por causa do meu desempenho como vendedor direto, né? Então, eu conto essa trajetória e conto um pouco das técnicas que eu utilizei para ter esse resultado, né? Então, esse foi o segundo. O terceiro que eu escrevi, eu só lancei em versão digital, que é o Redator Freelancer, dos primeiros clientes ao sucesso no mercado, que conta um pouco da minha trajetória como redator freelancer. Quando eu abandonei a minha carreira como diretor executivo dessa empresa que eu era sócio, para me tornar um redator freelancer, usando as técnicas de vendas que eu tinha aprendido com unindo redação, que eu entrei como redator freelancer na área de marketing de conteúdo, né, eu conto o que eu fiz para avançar um pouco nessa carreira. Aí depois vem o Arte de Escrever para o Web, que é o meu primeiro best-seller, né, que inclusive você me deu a honra de ser o artista de capa, tá lá até hoje, né, foi uma das exigências que eu fiz à editora. Eu falei, essa arte de capa aí precisa ser mantida. Na época eles me mandaram vários projetos de capa, eu falei, não, tem que manter aquele, e aí a gente deu um jeito, né, era em versão digital, a gente deu um jeito de manter a versão impressa. Esse conta as técnicas de redação que eu utilizei também nesse período, né, como redator freelancer, etc. Aí vem, deixa eu lembrar, vem o Sobre Fazer Acontecer, O Segredo de Quem Empreende, que é um dos livros menos populares que eu tenho, mas também está lá em versão digital, que são várias histórias de pessoas que encontraram, né, o caminho para suas vidas, para suas profissões, através do empreendedorismo, né. Então eu conto ali vários casos, vários insights. É um livro de insights, né? E histórias. Insights e histórias. Depois vem o copywriting, né? De capa vermelha. E em seguida o de capa dourada, né? Que é o volume 1, volume 2 da série copywriting,
que são aí os dois últimos. Desses aí que eu citei, o Arte de Escrever para a Web, o Redator Freelancer, e os dois do Copywriting se tornaram best-sellers, né? Na Amazon, Saraiva, Cultura, etc. Através das técnicas aí que a gente utiliza, das estratégias, e muito mais pela adesão dos leitores, né? Então a gente fica muito feliz aí por esses resultados. Basicamente isso aí. Esses dois últimos de Copywriting eu falo sobre essa técnica, esse conhecimento de escrever textos de vendas, né? Mensagens mais persuasivas, né? Cartas de vendas, etc. Enfim, é basicamente isso aí. A Letícia está perguntando aqui o que deve ter uma carta de vendas. Eu acho que o espaço aqui não é pequeno para falar tanta coisa, mas você pode resumir? Então, existem vários caminhos para você construir uma carta de vendas, né? Eu dou uma das estruturas que eu dou para os meus alunos, ela é muito simples, né? É uma das, né? Não é a definitiva, é uma das que eu utilizo para escrever uma carta de vendas, que são 4 passos, né? Você apresenta uma promessa, né? Uma promessa de transformação, você pinta uma imagem na cabeça do seu leitor, né? Às vezes contando uma história, às vezes contando como que o seu produto pode resolver a vida delas, etc. Você apresenta provas de que aquilo que você está apresentando funciona, e aí você faz uma chamada para ação. É basicamente isso. O recheio que você coloca nessa estrutura de 4 passos é algo que faz a diferença. Mas é basicamente isso, é uma promessa, imagem, né? Você pinta uma imagem, você apresenta provas e faz uma chamada. Eu já escrevi várias cartas de vendas aí com essa estrutura. Se você parar para pensar numa estrutura do ser humano, né? A gente tem a gente pode se dividir assim, né? Tem o espiritual, né? O mental, o emocional e o instintivo, né? Quando você faz uma promessa, geralmente você fala... O espiritual que eu falo assim, no nível consciencial da pessoa, né? Faz a pessoa, né, despertar para aquilo, a promessa. Quando você printa uma imagem, você está falando com a mente, né? Você está fazendo a pessoa raciocinar em cima daquilo. A prova social nada mais é do que as relações, né? Que tem uma questão muito emocional envolvida. E o instintivo, a chamada para ação, vamos lá, meu filho, clica aí no botão, é instinto, né? Então você acaba falando com os 4 tipos, nossas quatro inteligências, né? A inteligência espiritual, a inteligência lógica, a inteligência emocional e a inteligência instintiva. Muito bom, muito bom. É um resumo bem bacana. Eu nunca tinha pensado na explicação desse jeito aí, eu já gostei disso aí, vou canalizar depois e vou te dar os créditos, gostei. É muito bom. Não, eu falo isso porque assim, eu falo isso nos livros, né, no e-book no e-book em 48 horas, né, que eu conto o meu processo de escrita, né, que gera boas avaliações para os leitores. Meus livros, você pode ver na Amazon, são todas, modéstia à parte, 4 estrelas e meia, 5 estrelas para cima. Porque eu uso esse método de falar com o racional, com o emocional. Primeiro com o emocional, depois com o racional, depois com o instintivo, sabe? Em cada capítulo do seu livro. Então isso ajuda a pessoa... Que eu falo assim, se você escreve um livro todo emocional, o cara que é mais racional fala, putz, esse cara viaja, esse cara tá viajando. Você escreve um livro todo racional, o cara que é emocional vai falar, putz, não entendi nada que ele falou. E se você deixa a pessoa prática ou instintiva de fora, ela vai poxa, como é que eu vou obter resultado, né, com isso? Então você usar essa técnica, não só nos seus livros, né, mas nos seus posts, nos seus conteúdos, né, usar uma estrutura que você fala com cada tipo de cérebro é sensacional. Gosto muito disso e gosto de estudar isso. Muito bom. Bacana. Quem tem perguntas para o Paulo? Vamos lá. O Major Coimbra está perguntando por que o Daniel está fazendo campanha contra o copyright. Quem que é Daniel? Não sei. É marketing. Também não sei, não. Não sei, não. É o Daniel Cantor? Não, né? Paulo, ele deve responder daqui a pouco. Como é que foi o início da sua carreira como copywriter? A Letícia está perguntando aqui. Então, assim, na verdade a carreira veio acontecendo, né? Porque eu já estava envolvido com vendas, eu já tinha virado redator freelancer, e assim, bem resumidamente, quando eu atuava apenas como um redator de blogs, né, prestando serviço para agências de conteúdo, eu considerava o copyright como mais uma técnica
que eu utilizava para deixar o texto mais limpo, etc., né? Eu não tinha enxergado que o copyright ele te dá uma outra mentalidade de comunicação, de escrita e etc. Então, por anos, eu usava técnicas de copyright, eu usava os famosos gatilhos mentais, né? Aquelas coisas ali, como uma forma de ampliar os meus resultados como um redator freelancer na área de conteúdo, né? E aí, o que acontece? Eu tive um ponto de virada, né? Eu quebrei, né? Eu fali, né? Fui para as estatísticas aí das pessoas que falem com seus negócios e quebram, né? E aí eu procurei um dos meus mentores na área de marketing digital na época e ele... Na vida de uma pessoa, eu falei. Verdade, cara, verdade. E não foi a primeira vez, mas uma das vezes que eu quebrei, eu procurei esse cara e ele me lembrou que ele já tinha me aconselhado a me tornar um copywriter de carreira, ou seja, um cara que senta para planejar, fazer estratégia de um lançamento, de uma carta de vendas, etc. E eu meio que ignorava isso, porque eu achava que o que eu sabia era suficiente, até porque me dava determinados resultados. Mas aí nesse ponto que eu cheguei na fase de quebrar, né, e aí eu fiquei realmente, literalmente, sem dinheiro, né, sem dinheiro para pagar o aluguel, eu tinha alugado uma sala comercial, já tinha funcionários, não tinha dinheiro para pagar ninguém. Cheguei nesse ponto, aí eu procurei ele, desabafei, chorei com ele falou, cara, por que você não se tornou um copywriter ainda? E aí, assim, basicamente, resumidamente, ele falou assim, o que você precisa, de um certificado? E aí ele pegou um post-it, né, não esqueço dessa cena, escreveu assim, certifico que o Paulo Macedo, a partir de hoje, é um copywriter. E aí ele arrancou aquele post-it no bloquinho, colou no meu peito e falou, vai para casa, agora você é um copywriter. E aí eu fui pegar, fui para casa. No dia seguinte eu comecei a estudar copywriting de uma forma mais aprofundada. Fui pegar ali os livros clássicos, né? Eu sempre gostei de estudar bastante, assim, pegar na raiz a coisa, aí fui ver lá como que era realmente um copywriter, e como que era um copywriting. E aí aprendi a escrever carta de vendas, assim, de uma maneira bem, como é que se fala, bem rudimentar. Escrevi minha primeira carta de vendas, que foi a carta que me salvou da falência, né? Eu fiz R$21.720 com ela, né? E essa carta que me tirou como é que se fala, da sarjeta comercial que eu estava, né, em poucos meses, e eu consegui pagar o pessoal, consegui, né, ali me dar uma aliviada, né, das minhas finanças com o poder do copyright. E aí eu falei, agora eu sou um copywriter de verdade, nunca mais vou parar de fazer copy, né. Em detalhe, era para um produto que não existia. Eu vendi um MVP, né, e aí, a partir do momento que eu vendi, eu entreguei esse produto para as pessoas que compraram ele, né? Ou seja, né, o produto estava ali só na carta de vendas, quando as pessoas compraram, eu fiz, que era um treinamento meu, né? Uhum. Então, essa foi basicamente o meu começo como copywriter. A Caterine Lopes está perguntando aqui uma dica para quem já é redator publicitário e está começando no copy, para não misturar uma coisa com a outra. Assim, olha só, lá nos Estados Unidos, copywriting ele é usado para associar tanto o texto publicitário quanto o texto de direct response, né, que é de marketing direto, marketing de resposta direta. Mas existe um grande abismo entre os dois, né? Na verdade, os dois podem andar unidos dentro de uma grande campanha, de uma grande estratégia de marketing, mas eles têm uma enorme diferença quando o assunto é persuadir. O texto publicitário, ele visa ser mais criativo e gerar uma percepção de marca na mente, no coração do consumidor, para que em algum momento, quando ele decida comprar, né, ele tenha a preferência por aquela marca, né? Então, aqueles comerciais que a gente via muito na televisão, tem muito tempo que eu não vejo TV aberta, mas ainda existe, né? Aqueles comerciais que ele não tem uma chamada para ação específica, né? Mas, por exemplo, você vê lá uma historinha da Heineken, você vê da Coca-Cola, aquilo ali vai gerando uma preferência por aquela marca para que você decida mais facilmente depois. No caso do copy de resposta direta, né, que vem do marketing de resposta direta, você tem uma forte chamada para ação. Você não quer que a pessoa gere uma preferência de marca para que no futuro ela compre de você. Você tem que fazer com que ela age agora. É por isso que a gente geralmente coloca uma chamada para ação. E aí, como o Eldis próprio falou, a gente se comunica com o lado instintivo do nosso consumidor para que ele tome uma decisão na hora, né? Tem que ser imediata. Então, essa é basicamente a diferença entre os dois. Então, o que eu te aconselho, como é que é o nome dela? Camila, né? Camila? Caterine. Caterine, o que eu te aconselho é que você pegue os livros de copywriters como Gary Halbert,
como Robert Collier, John Carlton, né? Esses caras que são os grandes mestres aí alguns dos grandes mestres desse tipo de copyright, para que você aprenda um pouquinho da essência disso, né, que eles trouxeram para o mercado e aplique isso no seu trabalho, né? Isso para citar alguns, né, porque tem bastante gente aí relevante dentro desse tipo de copyright. Vamos ver se tem mais coisa aqui. O Major está falando que é o Daniel Vaz no YouTube. Leandro, Paulo, como foi seu caminho para publicar seu primeiro livro com a editora? Então, Leandro Langiani, eu vi a pergunta dele, um grande parceiro aí, um grande amigo. Também copywriter, inclusive tem uma carreira internacional, hein? O Leandro é um cara muito bom. Leandro, é o seguinte, cara, na verdade não é que eu não tinha intenção de fechar com uma editora, mas eu estava meio que confortável com o que eu vinha fazendo, realizando com a autopublicação, né? Que inclusive os livros do Eldes me ajudaram muito. Mas aí chegou um momento em que eu fiz a pré-edição de um livro que se tornou um best-seller no mercado, que é o Marketing de Conteúdo da Moeda do Século XXI, do meu amigo Rafael Reis. Eu fiz a pré-edição desse livro, que foi publicado por uma editora, que é a editora DVS. E aí eu conheci o pessoal da editora, e aí numa conversa que eu tive no dia do lançamento do livro, que foi lá em Santa Catarina, no RD Summit, eu conheci o editor, o Alexandre, e aí, conversando com ele, eu falei que eu tinha, né, alguns livros e tal, ele falou que tinha gostado bastante do meu trabalho como pré-editor, e aí surgiu no assunto ali a possibilidade deles publicarem um livro meu, né, e aí um dos livros que mais vendia na época na Amazon era o Arte de Escrever para a Web, e aí eles decidiram fazer um teste e me convidaram para ser um dos escritores da editora, né, e aí um lance interessante é que eles falaram que iam fazer uma tiragem de 500 exemplares para fazer um teste, e eu falei, cara, eu sozinho vou vender esses 500 exemplares aí. Fui corajoso, né? Falei, pode ficar tranquilo que eu vou a distribuição e tal, até a meta, né? Deu uma travada aí, né, Otto? Voltou? Entrou, deu uma travada aqui, voltou. Ah, tá, legal. E aí, assim, a parceria foi bastante legal, deu certo, né? E aí, num curto período de tempo, esse livro vendeu bastante, vendeu bem. E aí eu falei, já que deu certo, vamos tentar repetir a dose, né? Aí eu sugeri eles de fazerem uma nova publicação do Eu Vendedor, que era o meu segundo livro. Vendeu também razoavelmente bem. E aí, quando eu já estava fazendo as minhas pesquisas para o copyright, né? Quando eu desenvolvi o meu primeiro treinamento, automaticamente eu fiz um e-book que era complementar o curso, e eu falei, cara, esse e-book aqui, né, que os alunos ganhavam na hora de fazer o treinamento, eu acho que ele pode se tornar um livro mais completo, mais profundo, mais robusto. E aí apresentei esse projeto do livro vermelho para eles, e falei, cara, eu sinto que esse livro vai vender, né? Eu acho assim, o tema está quente, a gente tem poucos materiais sobre o copyright no mercado, e aí o livro vermelho, assim, deu um grande boom, né, na minha parceria com eles em relação à editora. E aí, como a coisa deu certo, eu decidi fazer o volume 2 aí do copyright, e foi mais ou menos assim a história. Bacana. O João Batista Machado, JB, está perguntando, na sua visão, a melhor estratégia para vender e-books. João, cara, a galera até brinca comigo. João pilota avião, ele está querendo pilotar e-books. Aí, que legal, cara, maneiro. Tá querendo voar aí, né, com o marketing digital. João, depende, cara, depende, tá? Você precisa testar várias coisas para chegar a uma conclusão. Porque, assim, seria leviano da minha parte dizer, olha, vai nesse caminho aqui que vai dar certo. Porque, às vezes, o que funciona para um não funciona para outros. Depende do nicho, depende do seu público, depende do ponto de diferencial que você tem no seu produto, tá? Mas, de qualquer forma, assim, o que eu te falo de uma maneira geral é que o copywriting precisa estar presente. Então, você precisa escrever uma boa comunicação de vendas para vender o seu e-book. Seja numa carta escrita, corrida, né, ou num vídeo de vendas, ou numa estratégia de lançamento, etc. Eu, Paulo Macedo, eu trabalho com várias estratégias paralelas e estou sempre testando estratégias novas. Então, eu não aposto numa coisa só. Eu tenho produtos meus que são vendidos através de cartas de vendas longas, outras de cartas de vendas curtas, outros através de vídeos,
outros através apenas de review. Então, assim, eu vou testando várias coisas para saber o que dá certo. O que dá mais certo é a coisa que eu impulsiono mais, né, que eu coloco mais investimento de tempo, de dinheiro, etc., porque eu testei. Então, o jogo no marketing é sempre testar, né? Então, aprendeu uma estratégia, colocou no ar, deu certo? Beleza. Turbina ela e depois vai tentando uma outra em paralelo. Não deu certo, você vai tentando outra até conseguir, etc. Então, esse é o conselho que eu te dou, né? O Aislan Coulter aqui está perguntando, o livro vermelho está à venda no Monetize. Como é que é o seu contrato de publicação com a editora? É híbrido? O Aislan, gostei do nome, tá? Aislan não era o seguinte, Leão, cara, o meu... as Crônicas de Nárnia, né? O meu contrato com a editora é bem livre, tá? Uma das coisas que me chamou a atenção nessa editora é o fato de eu ter conseguido ter um contrato com eles que me deixa bastante livre para fazer o que eu quiser com o meu livro, né? Então, assim, tem algumas restrições, caso como toda editora, tem burocracias, etc., mas eu gosto muito da maneira que eles deixam os leitores livres para fazer o próprio marketing. Então, quando eu vendo pela Monetize, eu vendo e eu mesmo faço a logística, ou seja, a pessoa compra e eu envio para a pessoa e entrego, né? Então não fica por conta deles. Agora, nos outros canais que eles distribuem, fica por conta deles. Então, assim, a Monetize foi simplesmente o canal gateway de pagamento que eu encontrei, né? Que mais atendia as minhas necessidades para eu mesmo vender o meu livro diretamente para o leitor. É basicamente isso. Mas, assim, eu sou bastante livre, né? Nos contratos que eu tenho com eles, para fornecer o livro da maneira que eu achar necessário. Uma das coisas que eu ainda não consegui, até porque eu não tenho muito interesse, é de vender os livros em versão PDF, né? Até porque isso facilita a pirataria. Mas, fora isso, eu sou bastante livre, assim, para... Você sabe que eu estou vendendo, o fabuloso planejador de livros para autores de ficção e o fantástico planejador de livros para autores de não ficção, os dois eu comecei a vender no Hotmart, em PDF. O Hotmart está com um sistema lá de DRM deles lá, que a hora que ele coloca no arquivo o CPF, né, da pessoa que compra, e agora também a pessoa só abre o arquivo com uma senha, que é o próprio e-mail da venda. Então, quer dizer... que legal, eu não sabia disso. Então, cara, pirata vai piratear de qualquer jeito, né? Até na Amazon, com o DRM da Amazon, tem gente que pirateia. Então, assim, mas isso já inibe um pouco o negócio, entendeu? Então, assim, eu tenho curtido muito vender o livro em PDF via Hotmart. Gostei muito legal. dessa opção. Não sabia. Inclusive, eu tenho um treinamento recente, o StoryCop está lá na Hotmart, mas não sabia dessa opção, porque eu não vendi nenhum e-book por lá. Legal, bom saber disso. De repente, no meu próximo aí, a gente já posta. O Aslan falou aqui, ó, o leão é Aslan. Sim, mas lembrou, né? Por um I. Assim, Paulo, a gente está... Como é que está nosso tempo aqui? Ainda tem uns 2 minutos. Você é um cara que faz muito uso de citações, né? Que eu falo que é o intertexto. Né? Uma mensagem ela tem texto, tem contexto, e quando você traz um intertexto, né? Ou seja, você referencia um outro autor de fora, você acaba contribuindo para o seu texto, né, ser mais inteligível, né? Você cita da Bíblia, passando por Shakespeare, até Tolkien, né? Quais são os 3 livros que mais te influenciaram na vida? Cara, essa talvez seja das perguntas mais difíceis aí de responder, mas vamos lá, vou tentar resumir aqui, porque, assim, eu sou um leitor voraz desde criança, né? Então, assim, o meu repertório, ele acabou se tornando bastante vasto, e por isso que eu faço bastante uso de citação, né? E gosto bastante de referenciar e reverenciar os autores que eu já li, né? Mas vamos lá, a Bíblia, né, como você citou, foi um dos livros de grande influência na minha vida, na minha formação, né? Como pessoa, num todo, né? Eu cresci, as primeiras histórias que eu ouvi na vida, né, foram bíblicas, né? Então, eu tive uma formação religiosa, né, que me facilitou isso. Inclusive, eu acho que os judeus, né, são grandes contadores de histórias, né? Eu acho isso sensacional, assim, aprendo muito com isso. Vamos lá, a Bíblia tem as Crônicas de Nárnia, que na verdade, assim, eu li esse livro já adulto, mas é um livro que mudou a minha cabeça, assim,
justamente por conta do que você mesmo citou no começo da live, dessa possibilidade de apresentar ideias, né, através da ficção, né? Então, eu me tornei um grande fã de C.S. Lewis por conta disso, apesar dele ter bastante livros de não ficção. Esses livros de ficção, para mim, eles se comunicam bastante com o meu lado criança e o meu lado adulto, né? E me fazem, assim, ter bastante referências em relação a coisas da vida. Então, esse livro eu poderia citar aí. Na verdade, são vários livros, né? As crônicas, né? Mas eu tenho um tijolão aqui que tem todos, então eu posso dizer que é um livro. E aí um outro, né? Eu poderia citar uns 10 aqui facilmente, mas um outro As Aventuras de Tom Sawyer, do Mark Twain. Cara, esse livro eu li 2 vezes só na vida, mas eu li assim, cara, foi um livro que eu li de primeira, apesar dele ter uma linguagem um pouco rebuscada, por causa da época, mas o personagem Tom Sawyer é também um personagem que se comunica muito com a personalidade do Paulo Macedo, né? Então, tem, por exemplo, algumas frases que, inclusive, está no livro de copyright, né, que é o que o menino faz no sonho faz também acordado, né? Existe um momento na vida de todo garoto em que ele precisa sair e encontrar um tesouro perdido, sabe? Essas citações, assim, elas mexeram muito com o meu lado emocional, e eu gosto bastante da mensagem que esse livro passa para mim, né? Enfim, na verdade eu já tive até uma ideia de escrever um livro em torno das mensagens que o Tom Sawyer me passa, que são mensagens simples, né? Isso que é interessante, são mensagens simples que acabam falando muito com a gente. Então eu acho que esses 3 aí podem resumir aí O Mark Twain tem uma frase que mudou minha vida. Qual a frase que mudou sua vida? É uma do Mark Twain. Ele fala assim: os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia que você nasce e o dia que você descobre por quê. Aqui eu falei, cara, por que eu nasci? E entrei eu tive que parar tudo que eu estava fazendo, mudar de vida para entrar na área da escrita. Eu falei, eu nasci para escrever. E foi aí que a coisa... Aí que a coisa começou a dar certo, sabe? Tudo começou a fluir quando eu reencontrei, né, o propósito. Então é assim... Sensacional. Tem esse grande poder. Ô Paulo, assim, a gente está aqui no limite da live, estamos chegando no final. Fala mais, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, mais alguma pergunta. Já perguntou dos livros, quais seriam os livros clássicos, mas aí no caso do copyright, quais são os livros clássicos do copyright? Cara, na verdade tem vários, né? Todos em inglês. A gente tem poucos materiais em português clássicos, né? Que a gente poderia chamar assim. Mas vamos lá. O primeiro deles é A Ciência da Propaganda, do Claude Hopkins, que é o avô dos copywriters. Aí, começo do século XX, ele já falava aí de coisas que a gente utiliza hoje. A ciência da propaganda, né? Scientific Advertisement, né? Advertising, não lembro. Tem The Bottom Letters, que esse livro tem um gancho interessantíssimo, que foi escrito na cadeia. O Gary Halbert estava preso, né, ele foi preso injustamente, né, pelo menos é a história que ele conta, por conta de resultados que ele teve com o copyright. Lá nos Estados Unidos ele foi acusado de fraude, né, ele conta injustamente. Ele escreveu esse livro de dentro da prisão para o filho dele, né, o Bond Halbert, e que ele dá conselhos de copywriting para o Bond, né, alguns conselhos para a vida. Esse livro é um dos clássicos aí do pop, na minha opinião. E o outro The Handbook, do Robert Collier, né? Eu acho que é isso, The Handbook do... enfim, esse livro também é interessante. Robert Collier. Quando você bota Robert Collier no Google, logo aparece esse livro ali. Então, esses são 3 livros que eu posso citar aí dos clássicos, né? Poderia citar vários, mas esses 3 são bem legais. Maravilha. Paulo, cara, queria agradecer imensamente a sua presença aqui hoje, a sua disponibilidade, a sua alegria, né? A Torá, você falou da história dos judeus, né? A Torá, né? Que é os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. O maior preceito da Torá é a alegria. E você é um cara que passa essa alegria, né? No falar, no se comunicar. E sensacional. Obrigado por tudo, obrigado pela sua participação. Deixo você aí com as palavras finais da live. Por favor.
Pô, obrigado, cara. Eu te agradeço também. Repito, né, que eu sou um grande admirador da tua carreira, do teu trabalho, né? Ainda bem que você leu essa frase do Mark Twain aí e encontrou seu propósito, que senão talvez a gente nem teria se conhecido, né? E eu fico feliz aí de você ter reforçado esse lance da alegria, né? Eu procuro passar realmente isso. E, enfim, cara, obrigado demais por esse convite. Espero ter contribuído aí com a tua galera, a galera que segue. Te desejo mais e mais sucesso aí, que você é um cara super do bem, um cara super, super inteligente aí, antenado, e que faz um trabalho maravilhoso. Valeu mesmo. Obrigado. Ó, quem quiser assistir a live, quem não conseguiu assistir inteira ou quiser compartilhar com as pessoas, ela fica gravada aqui no feed, tá? E depois eu dou uma editada nela, boto no YouTube, passo para todo mundo aí também. Tem conteúdos que valem a pena propagar. Tá bom? Paulo, muito obrigado. Gente, muito obrigado pela participação. A semana que vem eu vou falar com o Leandro Castelo Branco, que é professor de yoga, que ele escreveu um livro chamado Sobre o Coração do Yoga, que é muito legal. Tá? Então, aqui no Literatura a gente está falando de todos os assuntos e esse é o lado bacana de trabalhar com livros, é você ter contato com várias experiências, com várias sabedorias. Tá bom? Espero vocês. Um abração, valeu, boa noite. Valeu, Paulo. Valeu.